Você já se perguntou como que o Bell Cranial conseguiu de fato umas proezas absurdas, superar os limites dos desafios que nem mesmo os aventureiros mais experientes ousariam encarar? Bom, hoje a gente vai explorar a incrível evolução do nosso herói desde as suas novas habilidades até o que torna o nível 5 dele tão especial. Tá preparado? Pega aquela tua pipoca, fica comigo que o Bellzinho é o cara brabo e hoje eu vou te mostrar a evolução completinha dele, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, o tempo do Bell com a Freya, ele pode não ter sido mais benéfico para o seu estado mental, mas de longe foi literalmente a melhor decisão que ele tomou como aventureiro. Dá pra gente dizer isso porque, se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, com questão das experiências e tal, o ponto de vista do desenvolvimento dele como aventureiro, foi lindo. O treinamento que ele recebeu, mesmo que seja um treinamento desumano, tá? Foi algo que ele não conseguiria literalmente em nenhum lugar de horário. E galera, vamos ser sinceros, não é sempre que a oportunidade está ali, ó, dando toque-toque na tua porta. Pô, você treinar com aventureiros de níveis 6 diariamente, que sejam muito mais fortes do que você. Bom, a galera da família Freya essencialmente acelerou o crescimento do Bell e não é surpresa que as suas estatísticas no final tenham se tornado tão impressionantes, deixando ele mais do que pronto para alcançar o nível 5. Só que pra gente entender por que ele alcançaria o nível 5, tal como ele subiria, a gente precisa entender o sistema de níveis. E é fácil perceber que as estatísticas acumuladas dos níveis anteriores colocaram o Bell automaticamente entre os escalões superiores do nível 5. Se isso soa um pouquinho confuso para você, a gente tem que relembrar que o sistema de nivelamento funciona da seguinte maneira. Para começar, todas as habilidades de um aventureiro para subir de nível, ele tem que ganhar experiência e crescer mais forte. Isso tudo vem da bênção mágica que eles recebem ao ingressar numa família. Seja ela Freya, Aisha, família Loki, Hermes, enfim, tem outras. E essa bênção aí é o meio pelo qual eles recebem uma porção do poder divino de um deus, imbuindo eles com pequenas quantidades de arcanismo, né? Posicionando as pessoas em pontos de partida de nível 1. E a partir daí, qualquer aventureiro pode começar a acumular o equivalente ao XP, que seria a experiência para eles subirem e tal, por meio de atividades relacionadas às 5 principais atributos: força, destreza, resistência, agilidade e magia. Esses atributos são classificados ali até o rank S, com cada uma letra representando 100 pontos, sendo o máximo o S999 lá, né? E o Bell, como a gente sabe, é uma exceção notável a esse ranking. Quando se trata do processo de nivelamento em si, não é necessário ele atingir a classificação S em todos os atributos para chegar lá. O avanço depende da realização e de um feito espetacular, algo tão incrível para o nível atual do aventureiro, que não só carregaria sua fauna com experiência, mas também impressionaria os deuses. Geralmente umas estatísticas entre 400 e 800 já são suficientes para você atingir o próximo nível. Quando você sobe de nível, 2 eventos acontecem. Primeiro, o aventureiro ganha um aumento massivo de estatísticas e segundo, todas as suas estatísticas são definidas para 0, volta tudo desde o início, mesmo que o nível anterior seja mantido com uma linha base ali, né, oculta. Isso significa que para calcular a força total de aventureiro, basta somar as estatísticas do nível anterior com as do nível atual. Mesmo que o sistema pareça um pouco complicado, a ideia é muito simples. Números maiores são sempre os melhores. Por exemplo, um Bell de nível 4 sempre seria mais forte do que o Bell de nível 3, do que o Bell de nível 2. E assim, uma pessoa com 800 pontos de agilidade sempre vai ser mais rápida do que uma pessoa com 400. Esse conceito fica ainda mais claro quando a gente vê o progresso do Bell, como ele começou a se destacar em cada desafio. A jornada do Bell ela é ainda mais explorada no próximo jogo de guerra que vai acontecer, aonde estaria no centro das atenções sendo ele. De qualquer forma, o nível 2 do Bell foi conquistado depois dele derrotar o Minotauro, o nível 3 veio depois do treinamento com a Ice e o nível 4 depois da luta contra Asterios, né? E agora o nível 5 foi alcançado graças à expedição lá, o treinamento com a família Freya. Tudo isso aconteceu em 6 meses, amigo, tornando o Bell o aventureiro que subiu mais rápido de nível em toda horário. Como isso é possível? Bom, você já deve saber, e é principalmente por causa da sua habilidade única, Liaris Freeze, que é a habilidade que a gente já comentou também várias vezes aqui no canal em outros vídeos, e essa habilidade, para poder, os leigos, né, ela permite que o Bell sobrecarregue as suas estatísticas, ele consiga atingir com uma classificação dupla ou até tripla de S, né, basicamente desde que ele tenha um forte desejo de crescer. Então assim, quanto mais ele quer crescer, tem gente até que fala que quanto mais ele estiver apaixonado pela Ryze ali, quiser se tornar mais forte, que ela acaba sendo um trampolim para ele, né? Ele se tornaria uma pessoa mais forte.
Geralmente isso se manifesta como uma determinação, né, e começa a chamar a atenção, mesmo que nem sempre seja o objetivo principal dele. O Lyaris Freeze ele é a base que sustenta o crescimento do Bell, mas são os desafios enfrentados por ele que acabam impulsionando ele sempre. A primeira vez que nós vimos foi lá na luta contra Asterios, que deixou as suas estatísticas na classificação dupla e tripla em S, e isso serviu como um catalisador para ele alcançar o nível 4, reiniciando as estatísticas para o nível atual. Agora, com tudo que o Bell enfrentou durante essa expedição aí, faz sentido, galera, que o salto nas estatísticas dele tenha sido ainda maior. Por exemplo, o confronto lá com o Musgo Demoníaco já foi um desafio monumental. Além disso, o Bell enfrentou monstros de alto nível encontrados só em andares profundos, como Lâmina de Cobra, bestas controladas mentalmente por Jura e também o opressivo Juggernaut, que aguardava lá no final, né, que ele teve que passar literalmente por aquele inferno inteiro que foi entrar dentro da dungeon indo atrás da Ryu. Mesmo que a Ashe não conhecesse a extensão total dos desafios enfrentados pelo Bell lá nos andares profundos, cara, a história contada pelas estatísticas dele deixava claro o quão angustiante tinha sido essa jornada. Mesmo que fosse possível alcançar um aumento dele sem a Lyaris Freeze, né, para isso seria necessário ele sobreviver a uma série de encontros brutais em que a vida dele estivesse constantemente em jogo. Essa é sem dúvida a maneira mais eficiente dele conseguir subir de nível, já que empurrar um aventureiro além dos limites dele seria o que forçaria ele a melhorar. Por mais que a Ashe quisesse comemorar o crescimento explosivo do Bell, ela sabia que ela não podia. As implicações seriam devastadoras, e mesmo que a melhoria total, né, de mais de 3.400 pontos fosse impressionante, o custo emocional e físico era algo que ela jamais desejaria para o Bell. Só ouvir que ele quase morreu 7 ou 8 vezes já tinha sido suficiente para deixar ela abalada, mesmo que esse crescimento tenha estabelecido um recorde pessoal e possivelmente um recorde em horário, porque ele, assim, não teria ninguém que conseguiria fazer essa presa de quase morrer 7 ou 8 vezes. A Ashe, ela nem poderia se gabar disso, porque as circunstâncias eram muito cruéis para qualquer aventureiro. Outros deuses só reagiriam com pena, né, com desaprovação, e depois dessa experiência intensa, a atualização seguinte do Bell foi relativamente tranquila. Quando foi o status dele atualizado, né, com o treinamento lá com a família Freya, as melhorias foram mínimas. Para um aventureiro comum seria um avanço considerável, mas comparado ao padrão do Bell, né, um aumento de 10 a 50 pontos já era quase que insignificante. As melhorias, na verdade, foram fruto do treino absurdo que ele teve, dos encontros com Raiden, do tempo fugindo da família Freya e do confronto também com Rogni. A atualização de depois disso, então, não tão impressionante quanto a expedição, foi marcante. Um aumento de quase 3.000 pontos nas classificações mais altas é algo extraordinário, considerando que ganhar experiência se torna exponencialmente mais difícil quanto maior o seu nível. É como qualquer jogo de RPG. Você tá no nível 1, é facinho chegar no 2. Agora vai lá no nível 99 para tentar chegar no 100. Custa pra caceta. Isso significa que a quantidade de esforços que ele teria que fazer para poder subir de nível era muito absurda, e superava inclusive até mesmo o trabalho que tinha sido investido pelo Bell para sobreviver aos andares mais profundos lá, ó, nas profundezas contra o Juggernaut. Era impressionante a evolução que trouxe, né, o resultado que trouxe isso tudo direto do interminável treinamento de determinação incansável que ele teve. Lá em Folkvanger, o treinamento era um estilo Battle Royale. Literalmente isso ensinava a todo mundo que participava que eles nunca poderiam vacilar numa luta direto, entendeu? Só aqueles que conseguissem sobreviver ao intenso desafio ganhariam direitos de serem chamados de Erar, né? Que era exatamente isso que o Bell se tornou. Um soldado endurecido forjado nas chamas do combate, renascido pela experiência. O diferencial desse tipo de batalha que eles tinham lá era que, como eu disse pra vocês, pareciam um Battle Royale, só que um Battle Royale infinito. As lutas literalmente nunca acabavam. Era diferente das batalhas consecutivas na masmorra lá. Então em Folkvanger não tinha escapatória ou tempo para você pensar. O ambiente era projetado para que essa luta fosse a única opção. Qualquer distração, hesitação, era morte, entendeu? Então assim, o cenário em que o Bell foi literalmente lapidado ali, passando de um novato promissor a um veterano instintivo. Só o Bell, que tinha pouca experiência de combate PVP, né, que não lutava muito contra as pessoas, nesse treinamento ele foi forçado a evoluir muito rápido. Não foi uma escolha, mas uma necessidade que acabou sendo imposta pela situação. No primeiro dia, o Bell conseguiu sair vitorioso, só por causa da bola de fogo dele, né? E ele sabia que aos combatentes, se eles fossem pro duelos diretos, ele teria perdido.
A vantagem da bola de fogo era a rapidez e o poder instantâneo, algo essencial num ambiente com múltiplos oponentes, né, que ele poderia atacar a qualquer momento. Agora, com a bola de fogo, o Bell ele podia contra-atacar inimigos que atacassem de longe, dispersava grupos que também tentassem cercar ele conseguia agir rápido, até os golpes mais velozes dos espadachins mágicos, entendeu? Nesse Battle Royale interminável, o verdadeiro valor da bola de fogo se tornou mais claro, combinando essa magia com a resistência, adquirida pelos sobreviventes ali por 4 dias de uma masmorra, o Bell alcançou um nível de poder capaz de enfrentar inimigos de nível 4 e inferiores com uma relativa facilidade. Só que, galera, esse era só o requisito mínimo. Para ser um aventureiro da família Freya, o Bell também precisava sobreviver aos ataques dos aventureiros do primeiro nível lá. Isso significa enfrentar táticas e habilidades muito além das dele. E cada abertura na defesa, os oponentes exploravam sem medo. Era tipo assim, ou tu morre ou tu morre. Enquanto os contra-ataques dele eram imediatamente anulados, coisa que não acontecia antes. O Bell ele foi gradualmente levado ao limite dele, e percebendo que continuar lutando era impossível, mesmo assim desistir ou morrer nunca era uma opção para ele. Ele se viu preso literalmente num ciclo implacável, onde a única saída era continuar avançando, e a misericórdia naquele lugar era luxo de quem ele podia nem sequer considerar. Mesmo que a morte tenha frequentemente se aproximado do Bell, ele conseguiu ser alvo em diversas ocasiões, né? Seja por um curandeiro, um elixir ou até mesmo um golpe de sorte, ele conseguiu ali um raio de luz e sobreviver no final das contas. Isso tudo trouxe ele de volta à vida. Em mais de uma sessão, o Bell foi revivido, né? Só para ele ser forçado a lutar de novo. E esse ciclo constante, mesmo que seja brutal, forneceu a ele o melhor tipo de XP, ou Excelia que eles chamam lá, né? Como eu falei anteriormente, encontros com o risco da vida são os que mais fazem o aventureiro crescer, já que as batalhas onde a vida está, né, verdadeiramente em jogo, proporcionam para ele uma experiência melhor, um aprendizado melhor. É tipo assim, pensa no seguinte, se eu te colocar dentro do jogo para lutar contra um chefão, você no começo vai ficar com medo, vai ficar hesitante, você não sabe como ele é, mas depois de algumas tentativas lutando contra ele, você aprende o jeito de lutar contra ele. E isso quer dizer que você ganhou experiência para lutar contra aquele boss. E, cara, é uma situação na qual ele desenvolveu experiência para lutar contra todas as pessoas. Também foi muito evidente, né? Porra, ele lutou contra uma porrada de gente que era nível alto da família Freya. E depois de semanas enfrentando essa galera sem fim, mano, nascer e pôr do sol, as estatísticas do Bell exponencialmente começaram a crescer. Mas como isso traduz em poder comparado aos outros aventureiros? Bom, aqui é que as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque pensa no seguinte, só o Bell tem as capacidades de elevar a classificação dele máxima, né, por conta do Liaris Freeze, e enquanto a maioria dos aventureiros sobe de nível conforme as estatísticas alcançam lá, entre os 500 e 800, a linha oculta do Bell, que era o total acumulado de todas as estatísticas dos níveis anteriores, ultrapassam em muito qualquer comparação. Depois da experiência dele em Folkvanger, os totais do Bell se atualizaram, seriam significativamente mais altos, com uma força e uma resistência e destreza excedendo os 2.000, agilidade ultrapassando os 3.000 e magia em torno dos 1.500. Essa diferença absurda de poder tornava o Bell incomparável a qualquer outro aventureiro do mesmo nível que ele. Mesmo que seja difícil afirmar com certeza, a gente viu várias e várias vezes o Bell enfrentar aventureiros de níveis superiores, como recentemente, né, quando ele conseguiu acertar um golpe no aventureiro de nível 6, e eu não estou sugerindo que o Bell seja capaz de lidar com o nível 6 por completo. Não, galera, também não é assim. Mas como um recém-promovido ao nível 5, com as suas estatísticas zeradas e uma linha de base oculta extremamente alta, ele provavelmente está no mesmo patamar de um nível 5 superior e quem sabe até de um nível 6 iniciante. Essa seria uma questão que só vai ser respondida quando realmente ele enfrentar um inimigo desse calibre, algo que provavelmente a gente vai ver em breve, tá? Quem leu a novel sabe do que acontece. Tudo isso é possível graças àquela habilidade única. O verdadeiro diferencial do Bell está em como ele complementa a sua base com outras capacidades. Tem a bola de fogo, que salvou ele inúmeras vezes, o Argonauta, que permite que ele carregue um ataque muito poderoso. Além disso, o Bell tem a habilidade de convergência, que foca o poder do Argonauta numa área específica, o que resulta num ataque devastador como o Arco Vesta. E cara, essas habilidades eu já falei num outro vídeo aqui do canal também sobre todas as habilidades do Bell e tal, mas elas continuam sendo fundamentais na jornada de crescimento dele. São as principais que ele tem mesmo sendo habilidades base. De qualquer forma, a nova habilidade do Bell é a Proteção Divina Vanaris Tevere, que basicamente
tomou uma forma dentro dele, tá? Essa habilidade é uma capacidade anti-charme. Sempre que o Bell for sujeito a efeitos de um encanto ou de charme, ao invés dele sucumbir a esses efeitos, como uma pessoa normal faria, ele ganha um aumento extremo em todas as estatísticas dele. Além disso, a mente dele acaba sendo resistente e começa a se recuperar infinitamente, o que fornece a ele uma capacidade ilimitada para usar magia e resistência física. Não dá pra gente saber em quantas situações isso acaba envolvendo o Bell sendo encantado e tal, então essa habilidade ela não é vista frequentemente em ação, tá? Não é sempre que ele consegue usar ela. Ainda assim, é muito fascinante a gente ver os poderes da Estia ganhando forma dentro do Bell também. E isso seria incrível a gente testemunhar o Bell em ação com um poder ilimitado, né? E além disso, quando ele alcançou o nível 5, o Bell ele adquiriu uma nova habilidade desenvolvida chamada Ataque Rápido. Agora, junto com as outras habilidades, né, como a sorte, escape e resistência normal que ele tem, ele possui a técnica que aumenta o dano com cada golpe consecutivo que ele acerta. É uma adição poderosa, e com certeza a gente vai ver essa habilidade em ação muito em breve. Então, ele passar por isso tudo que ele passou lá no Folkvanger foram 2 meses mais difíceis que o Bell já enfrentou, né? A batalha constante pela vida e a morte, que no final proporcionou o maior crescimento dele como aventureiro. Essa jornada também rendeu um impressionante aumento de 5.000 pontos no final de tudo de estatísticas, assim o Bell continua seguindo o caminho dele para superar os aventureiros da geração. E considerando que as estatísticas dele já são mais altas, ele pode estar mais perto de alcançar do que a gente imagina, né? O Otar ainda assim está muito à frente dele, mas a diferença entre o Bell de nível 5 e o aventureiro nível 6, como a gente disse, não é muito grande. Sob essas circunstâncias, com a combinação adequada de habilidades, o Bell provavelmente conseguiria derrotar alguns aventureiros de nível 6. O que ainda deixa ele como um aventureiro bastante diferenciado, né? Mas de certa forma ele ainda precisa de muita vivência, de muita experiência para ele conseguir atingir o patamar tão almejado aí. E isso com certeza a gente vai ver na história daqui pra frente. Bom, família, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, todas as habilidades do Bell e como ele se tornou uma pessoa muito forte aí no nível 5, com possivelmente o nível 6 aí, no patamar absurdo dele por conta do Liaris Freeze. E eu quero saber a sua opinião sobre isso, então comenta aí pra gente trocar mais ideias sobre esse vídeo aqui. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho se você quiser saber mais curiosidades sobre o nosso querido Damate, sobre o nosso Bellzinho, que eu vou trazer muito mais coisas aqui pra vocês. Eu sei que vocês estão curtindo, então eu continuo trazendo. E eu vou ficando por aqui, beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!